Oi, eu sou o Lorival Santana. Está começando mais um episódio do CNN Mundo. Aqui você ouve notícias sobre a política, economia e tudo mais que acontece nos quatro cantos do mundo, com muita análise e depoimentos de quem vive os acontecimentos em primeira mão. O Uruguai decidiu aplicar a terceira dose da Pfizer nas pessoas imunizadas com a Coronavac. Os israelenses, por sua vez, com mais de 60 anos, também receberão dose de reforço. Governadores de todas as regiões do Brasil conversam com o representante do presidente Joe Biden para mudanças climáticas, John Kerry. Teremos um depoimento sobre isso do governador do Espírito Santo, Renato Casagrande, o articulador do grupo Governadores pelo Clima. O novo presidente do Peru, Pedro Castillo, tomou posse e prometeu beneficiar os mais pobres sem estatizar empresas e respeitando a propriedade privada. O Brasil manifestou interesse em manter as boas relações com o país vizinho. E na Tunísia, o presidente destitui o primeiro-ministro e dissolve o parlamento, ameaçando a única democracia que resultou da Primavera Árabe. O Ministério da Saúde do Uruguai aprovou o fornecimento de uma terceira dose da vacina Pfizer para todos os uruguaios que receberam 2 doses da Coronavac. A aplicação da terceira dose será feita 90 dias depois da segunda dose da Coronavac. A data de abertura dos agendamentos ainda não foi anunciada. Em Israel, o primeiro-ministro Naftali Bennett acatou a recomendação de um painel de especialistas de oferecer uma terceira dose da Pfizer para os israelenses com mais de 60 anos. Vários hospitais de Israel já reabriram alas dedicadas a pacientes com Covid por causa do aumento do número de casos, principalmente por causa da proliferação da variante Delta, apesar de Israel ser um dos países com o maior índice de vacinação de sua população. A aplicação da terceira dose para as pessoas com mais de 60 anos começará no domingo. No dia 12 agora de julho, Israel se tornou o primeiro país do mundo a aplicar a terceira dose da Pfizer em pacientes imunodeprimidos. O número de pacientes em situação séria, grave ou crítica até quinta-feira em Israel era 149. Com 34 registrados como um estado crítico e 29 precisando de respiradores. A China é outro país que também vem aplicando 3 doses de vacina contra a Covid. No caso, eles usam a vacina desenvolvida pela Academia Chinesa de Ciências em conjunto com o laboratório Anhui Jifei Longcom. Essa é uma vacina que já foi desenhada para ser aplicada em 3 doses e ela está sendo administrada em 13 regiões, 13 províncias já da China, inclusive Beijing, a capital, Pequim. Nos Estados Unidos, 58 organizações que representam médicos e enfermeiros assinaram um comunicado pedindo que a vacinação seja obrigatória para profissionais de saúde. Eles argumentam que, diante da proliferação da variante Delta, a vacinação se tornou uma obrigação ética. A FDA, a Agência de Saúde dos Estados Unidos, pediu que a Pfizer e a Moderna aumentem o número de crianças de 5 a 11 anos envolvidas nos testes das vacinas dos 2 laboratórios. Na sabatina de quarta-feira da semana passada, na CNN, o presidente Joe Biden disse que espera que a vacinação de crianças seja aprovada em breve. Ele vê isso como uma forma de ampliar a vacinação nos Estados Unidos, já que existe aí um grupo em torno de 30% de americanos que não querem tomar a vacina. Bom, você se lembra que 2 meses atrás o CDC, que são os Centros de Controle e Prevenção de Doenças Contagiosas dos Estados Unidos, liberou o uso de máscaras nos Estados Unidos, deixou a critério das autoridades locais
obrigar ou não a população a usar a máscara. Onde houvesse índices mais baixos de vacinação ou maiores números de casos novos, a obrigatoriedade das máscaras poderia ser mantida. E muitos americanos então deixaram de usar máscaras, até mesmo em ambientes fechados, com exceção dos infectologistas, dos médicos que acharam a decisão precipitada e, pessoalmente, muitos continuaram usando as máscaras. Agora, o CDC recomenda o uso de máscaras nas cidades e condados onde o número de casos está aumentando. Além disso, todos os professores, funcionários, estudantes e visitantes nas escolas terão que usar máscaras, independentemente de estarem vacinados e do índice de transmissão comunitária. As aulas devem voltar de qualquer maneira em setembro nos Estados Unidos, com precauções adicionais que ainda vão ser detalhadas. O governo Biden apoiou a mudança nas diretrizes, apesar de o presidente ter dito antes que o dia 4 de julho, que é o dia da independência dos Estados Unidos, seria o dia da independência do vírus. Mas a variante Delta mudou essa equação. Nos Estados Unidos, o número de casos diários chegou a cair para 11 mil em junho. Agora o índice já está em 57 mil. E um ex-diretor do CDC, Tom Frieden, disse à CNN que dentro de 4 a 6 semanas os Estados Unidos poderão voltar a ter 200 mil casos novos por dia. A variante Delta transmite uma carga viral maior do que as variantes anteriores e por mais tempo. As pessoas completamente imunizadas, quando têm sintomas, em geral são sintomas leves, mas elas podem transmitir a doença para pessoas que não se vacinaram ou que têm um sistema imunológico mais vulnerável. E o Japão está registrando todos os dias recordes em números de casos novos de Covid. Já superou a marca de 10 mil por dia. A cidade de Tóquio, onde estão sendo realizados os Jogos Olímpicos, também bateu o recorde, está batendo recorde todos os dias, com mais de 3 mil casos novos. Quando as delegações da Olimpíada começaram a chegar a Tóquio em 1º de julho, eram 700 casos novos por dia. De acordo com o Comitê Olímpico Internacional, até quarta-feira foram registrados 174 casos de Covid nas delegações dos Jogos Olímpicos. Os hospitais estão começando a ficar sobrecarregados em Tóquio e em outras regiões do Japão. 37% dos japoneses receberam ao menos uma dose da vacina e 26% estão completamente imunizados. Os japoneses consideram esse um ritmo muito lento e a popularidade do primeiro-ministro Yoshihide Suga está caindo, caiu 9 pontos para 34% o índice de aprovação do primeiro-ministro. É o índice mais baixo desde que ele assumiu em setembro do ano passado. Lembrando que tem eleições gerais no Japão em outubro. A Coreia do Sul também está batendo recorde de casos novos. Chegou a 1.896, quase 2.000 casos na quarta-feira. Os dois países têm em comum uma vacinação bastante lenta quando comparada a outros países avançados. Como o Reino Unido, por exemplo, que teve uma vacinação muito rápida, chegou a ter um surto muito grande, mas já está controlado, já está caindo bastante o número de casos novos no Reino Unido. Essa era uma notícia muito esperada no país, justamente vai dar ali um alívio para a indústria do turismo e também para as companhias aéreas, inclusive as ações das companhias aéreas chegaram a subir em alguns casos ali até 5%. Apesar disso, os turistas têm que apresentar teste negativo tanto antes de chegar no Reino Unido, também depois quando chegar ali no país. Além disso, essa medida só vale para a Inglaterra, mas outros países que compõem o Reino Unido devem seguir a mesma medida. Tanto que o governo britânico decidiu que viajantes completamente vacinados dos Estados Unidos e da União Europeia poderão entrar na Inglaterra sem fazer quarentena a partir agora do dia 2 de agosto.
O grupo Governadores pelo Clima tem uma reunião por vídeo nesta sexta-feira, às 16h, com o John Kerry, o representante do presidente Joe Biden para as questões climáticas. Os governadores do Piauí, Maranhão, São Paulo, Rio Grande do Sul, Mato Grosso do Sul vão participar, então, com esse representante escolhido a dedo pelo presidente, o John Kerry, né? Foi um homem, então, escolhido para tratar desses assuntos do clima e também do meio ambiente. E por que foi marcada essa reunião? Por causa de uma carta enviada ao presidente americano no dia 14 de abril. Os governadores, então, brasileiros, eles estão se dispondo, né, a fazer parcerias para tratar de assuntos do meio ambiente e aí então promover um equilíbrio climático. Eles vão apresentar projetos na área do meio ambiente em busca de recursos internacionais. O grupo elaborou projetos no valor de $300 milhões que, segundo os cálculos deles, poderiam criar mais de 90 mil empregos. Participam da reunião 7 governadores. Renato Casagrande, do Espírito Santo, que é o articulador do grupo Governadores pelo Clima, João Dória, de São Paulo, representando a região Sudeste, Reinaldo Azambuja, de Mato Grosso do Sul, pela região Centro-Oeste, Wellington Dias, do Piauí, pelo Nordeste, Helder Barbalho, do Pará, representando a região Norte, e Flávio Dino, do Maranhão, pelo consórcio da Amazônia. Eu conversei com o governador Renato Casagrande sobre essa iniciativa. Vamos ouvir. Cada região do Brasil vai apresentar 2 propostas, mas não é a proposta só para o governo americano. Essas propostas serão apresentadas também para a União Europeia, para a China. Então, assim, nós estamos apresentando propostas que definimos como prioridade para a nossa ação nesse tema mudanças climáticas. São propostas que estão relacionadas à recuperação da cobertura florestal, são propostas que estão relacionadas, além da cobertura florestal, gestão integrada de bacia hidrográfica e propostas relacionadas à bioeconomia. Essas propostas, elas são apresentadas para o governo americano, na oportunidade com a reunião com o John Kerry, é a primeira conversa com o governo americano. Então, não tem nenhum compromisso do governo americano conosco. Estamos apresentando para eles para dizer que a gente tem propostas e projetos que poderão ser implementados com a ajuda dos americanos, seja do governo americano ou de alguma outra entidade, que também serão apresentados para outros países e outras entidades privadas. Então, os estados aqui do Brasil estão se organizando, nós estamos nos organizando para que a gente tenha capacidade de articular tema internacionalmente, para que a gente tenha proposta para captar recurso e para que a gente desenvolva também, independente disso, ações que têm o objetivo de capturar carbono da atmosfera. Olha, nós estamos na expectativa que na Conferência das Partes, no final do ano agora, na Suécia, seja regulamentado o mercado de carbono. Por enquanto, o que existe é mercado voluntário de carbono. O mercado voluntário de carbono não produz, não gera efetivamente crédito. O que nós estamos fazendo neste momento é, independente de mercado de carbono, a gente buscar captar recursos de governos, né? O governo Joe Biden disse que vai fazer uma injeção de recursos na proteção da Amazônia, então a região norte tem projeto de proteção da Amazônia, de bioeconomia. O governo da Alemanha, o governo da Noruega já tinha uma parceria com o Fundo da Amazônia, mas o governo do presidente Bolsonaro acabou não dando atenção a esse tema. Então tem países que, independente de mercado de carbono, tem recursos para financiar projetos de captura de carbono. Se houver a regulamentação do mercado de carbono, isso facilita, porque você pode, além dos governos, você pode também capturar recursos de instituições privadas, de empresas, que terão obrigação de reduzir as suas emissões. E uma forma de reduzir as emissões é comprar carbono, captura de carbono de projetos como esse que a gente pode implementar. São esses os dados. Como exemplo, nós buscamos projetos estaduais, mas eles, na articulação, é uma articulação regional. Por exemplo, se a gente conquistar um projeto que o Norte tem, a região Norte tem, chamado Maranhão Verde, que é a ampliação da cobertura florestal, a metodologia desse projeto é a metodologia do Maranhão Verde, por exemplo. Mas, na hora, se alguma instituição, algum governo financiar projeto com este objetivo, todos os estados da região Noroeste, da região Norte,
Norte poderão buscar a apresentação de propostas para captar recursos que têm esse objetivo de ampliação da cobertura florestal. Então, assim, são projetos que já estão implementados em alguns estados. Nós apresentamos aqui do Espírito Santo, por exemplo, gestão integrada de bacias hidrográficas. Se esse projeto, por alguma maneira, for aprovado por alguma instituição ou governo, que só o Espírito Santo vai ter o recurso. Os estados da região sudeste poderão apresentar suas propostas para captar os recursos que forem liberados, né, com esse objetivo. Qualquer recurso captado de qualquer governo, de qualquer país ou de qualquer instituição, esse recurso vai para esse fundo com um objetivo específico a ser aplicado numa região. E esses estados das regiões apresentarão ao consórcio as suas propostas, tá certo? Então, nós estamos apresentando um modelo de governança também nessa reunião. Eu compreendo que nós, governos, entes subnacionais, temos um papel de complementar o trabalho do governo federal. O trabalho do governo federal ele é insubstituível, mas os estados não podem ficar à parte, só cobrando do governo federal. Nós temos uma tarefa. Então, assim, é bom que a gente se relacione globalmente, mundialmente, com governos e com entidades, porque o Brasil é uma grande referência quando se trata de recursos naturais. Como nós somos uma grande referência, nós temos que ter a capacidade de fazermos essa articulação, até porque cada estado brasileiro é mais ou menos um país. Se você buscar um estado como São Paulo, é maior do que a grande maioria dos países do mundo, tá certo? Então, cada estado brasileiro tem um papel político, tem uma responsabilidade com um tema global como este. Então, mas nós não temos a cultura de fazermos essas relações diplomáticas dos países, mas a partir deste momento, com a responsabilidade que nós temos com relação ao tema mudanças climáticas, é bom que a gente possa se colocar até para complementar o trabalho do governo federal. E o presidente eleito do Peru, Pedro Castillo, tomou posse na quarta-feira, prometendo não estatizar empresas nem expropriar bens privados, mas, como ele disse, vai pôr em ordem a mineração e aumentar os royalties e impostos da exploração de minérios, mantendo, no entanto, a segurança jurídica e a previsibilidade. Claro que durante a campanha, as promessas do Pedro Castillo eram mais radicais, mais à esquerda e assustaram o mercado. A moeda peruana, o sol, se desvalorizou 10% frente ao dólar desde o início da campanha. A gente já começa vendo imagens ao vivo do Peru, onde o Pedro Castillo toma posse como presidente e o vice-presidente brasileiro, Hamilton Mourão, está representando o nosso país na cerimônia. Também estão presentes os presidentes de países vizinhos, incluindo Alberto Fernández, da Argentina, Sebastián Piñera, do Chile. Pedro Castillo é um filho de agricultores e ex-professor. Ele toma posse depois de uma eleição muito disputada. O Pedro Castillo também prometeu ou defendeu a prisão dos empresários envolvidos na Lava Jato, que só levou à prisão, como ele observou, ex-presidentes peruanos. Ele disse que os empresários, alguns ficaram detidos alguns dias, mas logo foram soltos, e disse que isso não é justo. A Lava Jato, que tem esse nome no Peru, é a mesma investigação daqui do Brasil, mas que lá no Peru teve um impacto muito grande. Até um ex-presidente, Alan Garcia, se suicidou quando foi receber uma ordem de prisão. Também outros ex-presidentes, o Alejandro Toledo está nos Estados Unidos com ordem de prisão e pedido de extradição. O Ollanta Humala, o ex-presidente, também ficou preso. Pedro Pablo Kuczynski também, inclusive teve que renunciar para não sofrer impeachment por causa de acusações de ter recebido propinas da Odebrecht. Todos os casos envolvem a Odebrecht. E também a líder da oposição Keiko Fujimori, que foi derrotada pelo Pedro Castillo nessa eleição. O Pedro Castillo agradeceu a presença na posse dos presidentes da Argentina, Bolívia, Chile, Equador e do rei da Espanha. O Brasil estava representado pelo vice-presidente Hamilton Mourão e não foi citado. Pedro Castillo agradeceu genericamente a presença de vice-presidentes, chanceleres e do corpo diplomático. Mas antes de embarcar para Lima, na segunda-feira, o vice-presidente Hamilton Mourão tuitou que o Brasil quer manter a cooperação com o Peru. Portanto, o fato de ter se elegido um presidente de esquerda não muda essas relações. O Pedro Castillo fez um juramento, entre aspas, por um país sem corrupção e por uma nova Constituição.
o que indica então que ele vai levar adiante a proposta da Assembleia Constituinte para mudar as leis eleitorais, o sistema econômico. Mas durante o discurso dele, ele disse que só vai convocar uma constituinte se o Congresso concordar. Ele não tem maioria suficiente no parlamento para convocar a constituinte e nem para mudar a Constituição de maneira a convocar a constituinte por consulta popular. Ele admitiu que precisa da concordância do Congresso e vai trabalhar para negociar essa aprovação. A data da posse do Pedro Castillo coincidiu com o bicentenário da independência do Peru. E ele disse que estava muito emocionado por ser o primeiro professor e ainda da zona rural e de origem mais humilde a se eleger presidente do Peru. Uma nova crise migratória está se instalando na Colômbia. Cerca de 15 mil imigrantes, na maioria haitianos, concentram-se na cidade colombiana de Necoclí. Ela é a nova rota de migração não só da América Central, mas também de imigrantes que vêm da África e da Ásia em direção aos Estados Unidos. Dali de Necoclí partem lanchas e botes que cruzam o Golfo de Urabá para a cidade de Capurganá, ainda na Colômbia, numa travessia arriscada pelo mar de 66 quilômetros. Depois eles pretendem atravessar a selva de Darién até a fronteira com o Panamá, subir pela Costa Rica, Nicarágua, Honduras, Guatemala e o México até chegar aos Estados Unidos. De acordo com a Defensoria do Povo da Colômbia, diariamente saem de Necoclí cerca de 850 migrantes, mas chegam 1.500, ou seja, quase o dobro. E por que saem 850? Porque é isso que permite o número de embarcações que existem por ali. Também o mau tempo está dificultando a saída de mais pessoas. Então, por isso está crescendo o número de imigrantes na pequena cidade de Necoclí. No momento, 15 mil imigrantes. O Brasil assinou, junto com os Estados Unidos e outros 19 países, um documento condenando as prisões em massa de manifestantes em Cuba. O documento exige a libertação dos manifestantes e faz um apelo para o governo cubano respeitar os direitos humanos e a liberdade de imprensa. E também pede a restauração completa do acesso à internet. A carta é assinada pelos ministros das Relações Exteriores dos 21 países e diz que a comunidade internacional não vai ceder no apoio ao povo cubano e a todos aqueles que se erguem em favor das liberdades básicas que todos os povos merecem. O Produto Interno Bruto dos Estados Unidos cresceu 6,5% no segundo trimestre. Isso pelo cálculo que eles fazem lá pela taxa anualizada, que é então elevada à quarta potência com um ajuste da série sazonal, porque eles fazem uma projeção como se esse mesmo crescimento do trimestre se repetisse nos 4 trimestres do ano. 6,5%, portanto. O crescimento do primeiro trimestre ficou em 6,4%. Com isso, o PIB americano já está maior do que antes da pandemia. O valor é de 22 trilhões e 720 bilhões de dólares. O presidente Joe Biden apresentou na quarta-feira, numa fábrica na Pensilvânia, o plano dele de ampliar nos próximos 8 anos a exigência de componentes nacionais dos bens que o governo federal compra. Atualmente, o governo federal só pode comprar produtos industriais que tenham 55% de componentes nacionais. Ele quer ampliar isso para 75% ao longo de 8 anos. Começaria imediatamente um aumento para 60%. O Biden, no discurso dele, não mencionou o programa do ex-presidente Donald Trump, América Primeiro, mas disse que as promessas anteriores de reverter a exportação dos empregos americanos na indústria caíram no vazio. Numa votação no Senado americano que teve o apoio de 17 republicanos
foi autorizado um debate para a aprovação de verbas para um plano de infraestrutura do governo do Joe Biden no valor de 550 bilhões de dólares em dinheiro novo, no total de $1 trilhão em 8 anos. A votação foi 67-32, o que é uma vitória importante para o Joe Biden, já que ali é empatado, né? São 50 senadores republicanos e 50 democratas, com o voto de Minerva da vice-presidente Kamala Harris. Esse acordo foi resultado de muita negociação. Inicialmente, o que o Joe Biden propôs em março era um plano de 2 trilhões e 600 bilhões de dólares. Foram excluídos do plano verbas para pesquisa e desenvolvimento para a indústria, moradia, escolas e construção civil, programas de saúde familiar e comunitária, créditos de impostos por uso de energia limpa. Outros itens tiveram orçamento reduzido, como a oferta de banda larga, eletricidade e a rede de 500 mil postos de recarga de veículos elétricos que o Joe Biden queria criar. Tudo isso foi reduzido e a esquerda do Partido Democrata foi quem não gostou nada disso, a ponto de a deputada Alexandria Ocasio-Cortez ameaçar não aprovar esse projeto na Câmara dos Deputados, onde os democratas têm uma maioria de apenas 3 cadeiras. O acordo também mudou a fonte de financiamento desse programa. Antes, 1/5 dos recursos viria de um fechamento de brechas, a eliminação de brechas que facilitam a sonegação de impostos, ou seja, aumentaria a arrecadação. Em vez disso, os republicanos propuseram deslocar mais de 250 bilhões de dólares de ajuda relacionada à Covid, incluindo o seguro-desemprego, que foi cancelado antecipadamente pelos governadores republicanos. Isso tem um valor de 50 bilhões de dólares. Portanto, os republicanos enxugaram o projeto do Joe Biden. Agora, o Biden tem que conquistar o apoio do partido dele, o Partido Democrata, para aprovar esse projeto. Na Tunísia, o presidente Kais Saied destituiu no domingo o primeiro-ministro Hichem Mechichi e dissolveu o parlamento. Isso em resposta a violentos protestos que ocorreram no domingo e continuaram nos dias seguintes contra a gestão da pandemia no país. Aí, com a medida do Kais Saied, começaram também protestos contra essa destituição do primeiro-ministro e contra a dissolução do parlamento. Então, manifestantes favoráveis ao presidente e favoráveis ao primeiro-ministro e ao partido Ennahda, que o apoia, entraram em confronto nas ruas. O que aconteceu hoje, como o Márcio adiantou? Houve a exoneração de 2 ministros, o ministro da Defesa e o ministro da Justiça. O apoio das Forças Armadas aí já começaram a falar: o presidente Kais Saied está planejando um golpe. Ele veio a público ler o capítulo 80 da Constituição, que diz o seguinte, da Constituição da Tunísia, claro: diante de um perigo eminente, eu, como presidente, tenho o poder de paralisar o legislativo e formar um novo gabinete. E é isso que ele está fazendo. E esse perigo eminente que ele está dizendo é o seguinte: são esses protestos populares que estão começando a ficar violentos. Para tentar conter essa violência, o que ele decretou nesta segunda-feira? Toque de recolher. Do anoitecer até o amanhecer, ninguém pode sair de casa na Tunísia até o próximo dia 27. No final de semana, também a gente já teve a demissão do primeiro-ministro, que divide poderes ali de coordenação do país com o presidente, e o congelamento do Congresso. Agora, por que essas pessoas estão revoltadas? Pela lentidão da Tunísia em combater o coronavírus e por causa da crise econômica, principalmente. O presidente Kais Saied é independente. Ele foi eleito em 2019 e é um adversário político do primeiro-ministro Mechichi, que tem, como eu disse, o apoio do Partido Islâmico Moderado Ennahda, que tem a maior bancada no parlamento. A Constituição da Tunísia prevê a dissolução do governo e do parlamento
mediante uma ameaça iminente ao país e depois de consultas com o primeiro-ministro e o presidente do parlamento. Mas o presidente do parlamento, Rashid Ghannouchi, diz que não foi consultado e tanto ele quanto o primeiro-ministro não aceitaram essas medidas de dissolução do parlamento e destituição do primeiro-ministro. Aqueles que apoiam o presidente, que é um constitucionalista, inclusive, esses são aqueles que estão muito frustrados, tanto com a gestão da pandemia quanto com a falta de empregos. A Tunísia é o único país daqueles que participaram da Primavera Árabe, que tiveram as revoluções contra as ditaduras, que tinha conseguido até aqui construir uma democracia. Os outros, o Egito, a Líbia, a Síria e o Iêmen, não conseguiram isso, né? Agora a Tunísia está com a sua democracia ameaçada. O secretário de Estado americano, Antony Blinken, telefonou para o presidente Kais Saied e o advertiu de que os Estados Unidos iam monitorar a situação, estariam engajados e defendem os princípios da democracia e dos direitos humanos, disse o Blinken, são a base da governança na Tunísia. Ele fez um apelo para que o presidente mantivesse o diálogo aberto com todos os atores políticos e o povo tunisiano. Mas não é bem isso que o presidente Saied tem feito. Ele está ameaçando os manifestantes contrários a ele com o uso da força pelo exército e impôs toque de recolher. Também proibiu manifestações, aglomerações de mais de 3 pessoas. Num pronunciamento pela televisão, o Saied disse o seguinte, abre aspas, quem quer que dispare uma única bala, nossas forças armadas e de segurança retalharão com uma barragem de balas. O presidente Joe Biden anunciou o fim das missões de combate no Iraque até o final deste ano. O anúncio foi feito ao lado do primeiro-ministro iraquiano Mustafa al-Kadhimi na Casa Branca. Você se lembra que quando os Estados Unidos mataram o comandante iraniano Qasem Soleimani no Iraque, no dia 3 de janeiro de 2020, o governo iraquiano, na época, votou pela retirada das tropas americanas e também o parlamento iraquiano. O Iraque, desde a invasão de 2003, se equilibra entre a influência dos Estados Unidos e do Irã. Ainda não está claro o que vai acontecer com os 2.500 soldados americanos no Iraque. Ainda não se fala numa retirada, mas numa mudança de missão. Eles ficariam dedicados agora ao treinamento e ao apoio às forças armadas iraquianas. A Coreia do Norte e a Coreia do Sul restabeleceram a linha de comunicação interrompida em junho do ano passado, quando ativistas na Coreia do Sul lançaram panfletos contra o regime no território da Coreia do Norte. Aquela linha vermelha não foi desligada, mas os representantes da Coreia do Norte não atendiam mais as ligações da Coreia do Sul e agora eles voltaram a se falar. Começou na terça-feira o julgamento do cardeal Giovanni Angelo Becciu, responsabilizado pela compra de um imóvel no bairro elegante de Chelsea, em Londres, em 2014, pelo valor de 350 milhões de euros. Foi um negócio que deu um prejuízo milionário para o Vaticano, e o julgamento é realizado no próprio Vaticano. O cardeal era, na época, o número 2 da Secretaria de Estado do Vaticano e era próximo do Papa Francisco. Ele é considerado a autoridade mais alta da Igreja a ser julgada por crime financeiro nos tempos modernos. E a Comissão Europeia bloqueou o repasse de 7 bilhões e 200 milhões de euros para a Hungria. Essa era uma verba que os países têm direito no programa para a reconstrução pós-Covid, mas a Comissão Europeia condiciona a liberação desse recurso a um compromisso maior do governo do primeiro-ministro Viktor Orbán, da Hungria, com a luta contra a corrupção e o respeito à independência judicial. E aqui termina este episódio do CNN Mundo. Não deixe de assinar o programa em seu agregador de podcasts favorito para receber uma edição nova a cada sexta-feira, a partir das 10 da manhã. Obrigado pela companhia e até a próxima.
Com a apresentação de Lorival Santana, este podcast foi produzido pela Maremoto para a CNN Brasil. Pauta e apresentação, Lorival Santana. Pesquisa e sonoras, Thaís Ilhéu. Produção, Lorival Santana e Danilo Santana. Edição e sonorização, Murilo Lourenço. Coordenação geral, Paula Weinberg. Coordenação de produto, Verônica Schneider. Coordenação editorial, Diego Toledo. E direção de jornalismo digital, Daniel Tosi. Você também pode ouvir o CNN Mundo no site da CNN Brasil. E aproveite para conhecer os nossos outros programas em áudio. Acesse cnnbrasil.com.br/podcasts.